é para dar certo. Vamos ver se eu vou conseguir baixar todos esses vídeos depois, né? Aparece, a gravação está sendo salva. Depois que a gravação for processada e salva no Microsoft Stream, será adicionada ao chat da reunião. Então tá aqui, tá sendo salvo esse negócio. Mas enfim, galera, o que nós devemos identificar? Se você já conseguiu compreender esse conceito das nossas componentes, nós podemos já partir para um exercício, que é bem simples. Então, o que é interessante aqui? Percebam que eu tenho 3 vetores, A, B e C. Então, tem o vetor A. O vetor A está no 4º quadrante. Tem o vetor B, que está no 2º quadrante. E eu tenho o vetor C, que está no 3º quadrante. O que seria isso daqui? Eu sei qual é o módulo do vetor A? Não, eu não sei qual é o módulo do vetor A. Mas eu sei que o meu vetor unitário é o quê? 4,2 metros para I. O que é o I? I é o eixo X. Então, se eu pego esse vetor aqui, eu consigo identificar que no eixo X, ele mede 4,2 metros. E que no eixo J, qual que é o eixo J? Y. No eixo Y, ele vale menos 1,5. Então, ele se torna o par ordenado do meu vetor A. O vetor A seria o vetor resultante. Então, de forma simples, seria o quê? A decomposição. Só que ele aparece aqui na forma de vetor unitário. Então, é bem tranquilo. Vetor B. Vetor B, mesmo esquema. Menos 1,6 para I e mais 2,9 para J. Isso em metros. E o vetor C? O vetor C ele tem apenas menos 3,7 metros para o eixo J. Qual é a minha pergunta para vocês? A pergunta é o seguinte: qual é o valor do vetor R? Qual é o valor deste vetor resultante aqui? Vocês já entenderam como funciona o esquema? Dá para a gente fazer só fazendo análise da nossa imagem. Só que, claro, nós queremos mais algumas informações. Eu não quero só saber de vocês quanto vale esse vetor R. Nós devemos explorar mais algumas coisas. Por quê? Porque nós fizemos os conceitos de vetor resultante, nós fizemos o conceito de descobrir o ângulo. Tá? Então, eu já pergunto para vocês, quanto vale esse vetor R? E qual é o ângulo que ele forma com o semi-eixo X positivo? Querem fazer aí rapidinho? Alguém já fez, inclusive? Esse vetor que está em rosa aqui, ele já é o vetor resultante. Tá? Eu só preciso saber as coordenadas dele agora. Então, já para facilitar para vocês, passei os 3 vetores, A, B e C, e já tem esse vetor R, que é o vetor resultante. Eu preciso saber qual é o módulo, preciso saber ele em questões de vetor unitário, e qual é o ângulo que ele forma em relação ao eixo X. Alguém? Deixa até maior aqui para... Alguém já fez aí, não? Não? Galera, estão aí? Eu realmente não me lembro bem exatamente como faz essa conta aí. Ah, mas o senhor está aí. Então aqui, o nosso Claro. processo... Nosso Ô, processo... Roberto, Pois não. o negócio é que, se você... Claro, todo mundo está com dificuldade, tanto dos alunos quanto dos professores, está ruim para todo mundo. Ok. Só que a gente, tendo acesso aos slides, a gente consegue visualizar melhor e acompanhar melhor contigo. Se você passa um slide para frente aí, eu quero voltar no slide para rever aquele cálculozinho ali, eu não tenho mais o slide. Então, na minha opinião, você perguntar aí, não, alguém já fez? Eu tô aqui, que eu não sei nem como começa. Vocês estão com o WhatsApp aberto aí? Também. Tô com o notebook que tá travando, eu tô com o celular vendo melhor, o WhatsApp, tá tudo funcionando aqui. Eu tentei disponibilizar os PowerPoint hoje na sala de vocês. Eu não consegui também o PowerPoint, eu só consegui em PDF. Em Word, nem PDF eu consegui. Entendeu? Por isso que eu digo para vocês que eu acho que está tendo alguma coisa a mais aqui e é no meu computador. Eu não sei o que é. Mas eu vou fazer o seguinte, então eu já vou compartilhar com vocês aí pelo WhatsApp esse documento. Então vamos lá, um minutinho que eu já mando para vocês. Você tentou botar esse arquivo hoje já lá no portal ou não? Já. No fórum? Então deve estar lá, então.
Tentei sim. Então, beleza, deixa eu ver se está lá. Deixa eu já mandar para vocês aqui. Não tem nada aqui ainda no fórum. Então, eu não consegui postar para vocês lá. Mas enfim, ó, postei na sala agora, ver se vocês conseguem receber. O Lucas não conseguiu, vou tentar mandar de novo o link da sala. Tá, vamos lá. Cadê? Mostrar conversas. Os 2 vídeos que eu parei com vocês aqui, já está gravado. Isso que até agora eu não consegui entender o que aconteceu, que eu não consegui postar os vídeos de vocês. Mas enfim. Aqui pelo slide que você mandou aqui pelo WhatsApp, eu abri para mim aqui. Então agora aqui eu tenho acesso, não sei os outros alunos. Mas agora eu tenho acesso nos slides, né? Tá tranquilo? Deu boa? Melhorou. Beleza. Como eu disse, galera, hoje eu fiz tudo isso, postei para vocês todos esses documentos. Só que não sei dizer o que está acontecendo mesmo. Tá? Peço desculpas. Não consegui postar o material na sala, não consegui postar os vídeos. Mas, enfim, eu vou tentar adaptar para vocês. E hoje ainda eu vou dar um jeito de... Esses vídeos que eu estou gravando dessa aula agora, vai tudo para o YouTube. Esse vai dar por quê? Porque já apareceu para mim aqui nas conversas. Não sei se vocês conseguem ter acesso à conversa. Professor, de que forma que a gente pode ter acesso a esses vídeos que o senhor gravou aí? Então, agora já está aqui. Eu tô aqui, não sei se apareceu para vocês, mas tem a conversa. Os 2 vídeos que eu já gravei, os 30 minutos iniciais da aula, já está aqui. Eu vou subir ele para o YouTube hoje e vai resolver. E bacana. Dessa mesma forma, eu havia feito com as aulas para vocês que eu havia gravado. Só que eu não sei porque não apareceu o que está aparecendo para vocês aqui, ó. Aula em reunião gravada. Mas, enfim, isso é algo que eu vou ter que descobrir depois. Mas, se está aparecendo aqui, eu sigo depois com vocês. Se vocês quiserem acompanhar, eu posso gravar as aulas, segundo período, eu posso gravar essas aulas. E se você quiser acompanhar essa aula antes, também não tem problema nenhum. Tá? Talvez se torne algo bem bacana também. Posso voltar? Então, conseguiram abrir aí o documento? Não. Sim. Eu mandei no grupo do WhatsApp? Vamos ver quem está mais aqui, se conseguiu entrar mais alguém. O Hélida conseguiu entrar. Deu boa, professor. Deu bom? Então eu vou dar sequência com vocês. Como eu disse, galera, mais uma vez, peço desculpas mesmo, não foi o proposto para hoje que fosse dessa forma. Eu já conversei com ela já tem alguns dias, eu fiz a gravação, mas não consegui subir. Então, peço desculpas e vamos lá. Não é por isso que a gente vai deixar de ter aula, né? Bom, voltando ao nosso slide aqui, eu preciso que vocês identifiquem o quê? É um processo muito simples. Por quê? Porque eu não tenho qual é o meu... Eu quero saber... Já foi desenhado para vocês o vetor resultante. Ele já foi desenhado. Tá? Mas aí, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui eu consigo. Eu preciso fazer o quê? Eu sei que só tem o eixo I. Então, 4,2 para I, menos 1,6 para I. Ou seja, esses 2 valores pertencem ao eixo X. O J, ele pertence a qual eixo? Eixo Y. Então, já são as minhas componentes dos 3 vetores. Basta eu fazer o quê? A simples soma. Fazer a somatória deles. Simples. Então, ali eu tenho 4,2 para o eixo X. Então, 4,2 metros para I, 4,2 metros, mais menos 1,6, mais com menos 1,6. Esse é o valor da coordenada que nós teremos. Tá? Vai dar... Não sei quanto vai dar aqui, preciso pegar minha calculadora, porque eu estou falando e falar e fazer conta ao mesmo tempo não dá certo. 2,6. Feito isso, 2,6 metros para quem? Para I. Feito de I, nós devemos fazer o mesmo agora para J. Só que para J, e não confundam, ó, por mais que C seja um termo sozinho, ele está para J, não está para I, ou seja, ele está em Y. Nós temos então aqui menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7. Tudo isso vai dar então
menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7 dá um total de menos 2,3 metros para J. Seria basicamente isso. O que é esse valor que eu encontrei? 2,6 metros para I. Significa que esse vetor resultante, então as componentes desse vetor resultante, R, ele é igual ao quê? 2,6 metros para I e menos quanto? 2,3 metros para J. Essas são as coordenadas do meu vetor resultante. Mas aí eu pergunto para vocês. Primeiro passo, alguma pergunta? Professor, não consegui acompanhar a linha do raciocínio aí. Não? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui só, já tem aqui. Vamos lá, deixa eu apagar para ficar bem organizado. Qual que é o nosso tópico? I significa o quê? Significa o valor da componente no eixo X. No eixo X. Se eu pego esse vetor A, eu sei que eu tenho uma componente dela no eixo X. Quanto mede essa componente no eixo X? A, 4,2 metros para I. Certo? Vetor B. O vetor B tem uma componente para o eixo X? Tem. Quanto vale a componente do vetor B no eixo X? Menos 1,6 metros. Beleza? Beleza. O vetor C tem alguma componente no eixo X? Não. Então, ele é zero. Então, o que nós devemos fazer aqui? Encontrar o valor das componentes do eixo X. O vetor resultante do eixo X é igual a quem? 4,2, que é o quê? O valor do eixo X do vetor A. Ok? Mais vetor B. Qual é a componente do vetor B no eixo X aqui? Qual é? 1,6 metros Menos negativo. 1,6. Então, menos 1,6. Mais, no vetor C, qual é o valor da componente dele para o eixo X? Zero. Preciso colocar mais zero? Não. Então, temos aí 4,2 menos 1,6, 2,3. 2,6. Então, a componente do meu vetor para o eixo X, ele dá um valor positivo, então ele está para cá. E ele mede 2,6. Certo? Então, eu sei que o meu vetor resultante, ele vai estar ou no primeiro ou no quarto quadrante. Tá? Então, ele mede 2,6 metros no eixo X. Então, isso é a componente da resultante. Desse vetor rosa aqui, ó. Esse vetor rosa, que é o nosso resultante. Ele mede 2,6 metros. Ok? Eixo X, nós fazemos o mesmo agora, só que para o eixo Y. A resultante do eixo Y. Como nós fazemos essa resultante? Tá? Então, aqui seria o quê? 2,6 metros. 2,6 metros. Para quem? Para I. I é o vetor unitário do eixo X. Então, o I é para especificar que é no eixo X, no quadrante, no semi-eixo X positivo. Vamos fazer o mesmo agora para Y. Para Y. Para Y nós temos quem? Ó, Y são os vetores J. J, J e J. Então, basta eu fazer a soma escalar. Menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7. Certo? Então, esse menos aqui é para especificar que ele está no quadrante, não, no eixo negativo. Então, menos 1,5 para Y, desculpa, para cá. Menos 1,5 é a componente do vetor A, mais 2,9 é a componente do vetor B no eixo Y, e menos 3,7 é a componente do vetor C. Somando todas essas componentes, nós teremos quanto? Menos 1,5 mais 2,9
menos 3,7, temos um total de menos 2,3. Menos 2,3 metros para quem? Menos 2,3 Pra metros. Y. Então, o I representa as componentes do eixo X, o J representa as componentes do eixo Y. E o Z, o K, desculpa, IJK, o K representa a componente do eixo Z. Ok? Beleza. Então, essa primeira parte foi tranquilo. Deixa eu tentar colocar ele para cima aqui. Vou deixar ele menor para ficar interessante. Alguma pergunta em relação às componentes? Então, o que eu descobri? Eu descobri que desse vetor resultante, no eixo X, ele mede 2,6. E que esse vetor resultante, no eixo Y, ele mede menos 2,3. O menos é por quê? Porque está no sentido negativo do eixo Y. Ok? Ok, Melhorou. pra mim tá ótimo. Beleza. Galera, Ok. para a gravação.